Quando você vê uma campanha publicitária, o que você enxerga? A criatividade na peça final é bem simples de perceber, mas e todo aquele processo que tem para que essa peça, para que essa campanha vá para o ar? Então, hoje esse vídeo é sobre planejamento de campanha. E para falar sobre planejamento de campanha, eu trouxe o Thiago, que foi meu professor na faculdade, que me deu aula de planejamento e que eu não sei se ele sabe, mas foi naquele semestre que eu comecei a mudar um pouco a minha ideia entre criação e planejamento de campanha. Hoje eu trabalho muito mais com planejamento do que com criação propriamente dita. E esse é um tema que ele explica. Oi, Cat, obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer saber que eu tive essa influência em você lá no quinto semestre, né, da Belas Artes. Então, para quem não sabe, eu sou professor da graduação de Publicidade e Propaganda da Belas Artes, no qual a gente tem essa disciplina chamada Planejamento de Campanhas, e que eu tento levar para os alunos e para todos que passam por lá uma ideia de planejamento um pouco fora da caixa, um pouco fora dos livros, porque o planejamento ele não envolve somente um guia fechado, padrão, ou uma fórmula que todo mundo usa igual. Eu acho que exige um conhecimento e diversas outros elementos que passam desde o branding até o produto final, que são necessários serem discutidos e que acho que é por isso que a gente está aqui, para abrir um pouco a cabeça de vocês e vocês entenderem que planejar uma campanha envolve muito mais do que simplesmente publicidade. E esses elementos a gente vai conversar aqui durante esse momento. Exatamente. Então, antes da gente começar aqui, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Claro, claro, não, imagina. Então, eu vou ser breve, eu não gosto muito de falar sobre mim, mas sou um pouco tímido, apesar dos alunos não acharem isso. Eu meio que crio um personagem na hora lá da aula, das palestras, mas eu sou formado também na Belas Artes, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu dou aula na faculdade na qual me formei nos anos 2000. Também dou aula em outras universidades, já passei por diversas universidades aqui de São Paulo, mas no momento eu sou professor convidado também do IBMEC, na pós-graduação de marketing digital. Sou speaker de negócios de uma empresa de dermatologia, injetores e produtos farmacêuticos muito grande, uma das maiores mundiais, que é a Galderma. Então, eu dou palestras tanto internamente quanto para clínicas, médicos, injetores, sobre marketing, estratégias, criatividade e linhas de borda nesse sentido. Atendo alguns clientes de diversos segmentos. Eu sou um cara que acredita que a criatividade na campanha é um elemento fundamental e a minha forma de viver a criatividade é atender um cliente de um segmento diferente e nunca repeti-lo, porque eu acho que isso acaba confundindo na hora de fazer qualquer tipo de criação. Então, já passou por mim desde empresas que fabricam assento sanitário, até médicos, fotógrafos, psiquiatras, personagens Disney. Então, eu gosto dessa gama do que pegar 10 clientes do mesmo segmento, com o mesmo público-alvo e ter que reproduzir coisas diferentes para eles, porque, na minha visão, isso é uma coisa que, para quem cria e para quem quer fazer uma criação produtiva, profunda, acaba atrapalhando. Então, é basicamente isso. Eu dou palestras, vivo aí por aí, convivo com jovens, tento me manter jovem por essa convivência e gosto muito do meu trabalho. Meu trabalho é a fala. Eu acho que acima da campanha, da criatividade ou do marketing, existe um produto que é o meu produto, que é o produto do convencimento. A gente cria coisas na publicidade, na comunicação, para convencer o outro ou aquele outro que ainda não conhece e merece ser convencido de uma solução legal para ele. Você falou bastante de criatividade e é interessante que quando fala de criatividade em publicidade, nós vamos direto para a peça Uhum, publicitária final. uhum, Mas é necessário em todo o processo publicitário ter uma criatividade no planejamento, é fundamental ter criatividade para que a peça final chegue da melhor forma possível para as pessoas. E aí, pensando em todo esse lado estratégico que tem que ter para que uma peça vá ao ar, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o planejamento de campanha e o que é essencial em um planejamento de campanha.
Então, essa pergunta é muito boa, porque é uma pergunta muito ampla. E quando chega na nossa mão, na mão de uma agência, na mão de uma consultoria, de uma empresa, para criar uma campanha, e aqui eu estou entendendo o conceito de campanha dentro do conceito clássico. Eu tenho um produto, um serviço a ser lançado, ou uma marca para ser melhor alcançada, e dentro desse objetivo do cliente, da marca, a gente vai fazer com que uma peça, que pode ser uma peça estática, pode ser uma peça digital, pode ser uma peça audiovisual, enfim, juntamente com a sua mídia, vai ser lançada para determinado público. Então aqui eu já começo a iniciar uma resposta. Quando chega alguma coisa para a gente criar, a gente tem que pensar qual é o posicionamento daquela marca, antes de pensar no produto ou no serviço. Como que aquela marca vive? Quem é aquela marca? Quais são os elementos daquela marca? Tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista subjetivo, como missão, visão, valores, manifesto, público-alvo, arquétipo. A gente teve isso, né? Lembra? As primeiras aulas, quando a gente fala de planejamento, é entender isso da marca, porque se você pega uma marca que tem um arquétipo mais voltado ao rebelde, você vai fazer uma campanha da marca, você tem que seguir aquela linha. Ou um amante, ou seja lá o arquétipo que for. Você tem que entender a missão, a visão, os valores dela, para você poder conectar com algo que é o mais importante no planejamento, que é o seu público. Então, quem é a pessoa que vai receber aquela campanha e como que ela quer receber aquela campanha? Porque o objetivo é que ela tenha, vamos chamar assim, um KPI da campanha, ela, eu digo a marca, né? Como seu objetivo é vender mais um produto, é simplesmente fazer com que o produto seja lembrado, ou a marca seja lembrada. Então, tudo isso conta. Então, é um universo muito gigante. Quando eu falo de público-alvo, muitas pessoas também reduzem a classe social, gênero, idade, e público-alvo é muito mais do que isso. Público-alvo é você entender sobre comportamento, é entender sobre a parte psicológica, é entender também pela parte geográfica e demográfica. Então a gente tem que listar N itens, onde essa pessoa gosta de ir, o que ela gosta de fazer, quais são seus hobbies, que série ela assiste, qual que é a linguagem que ela está acostumada, para você começar a pensar em desenvolver a campanha a partir daí. Sem contar, é uma pergunta muito grande, por isso que eu estou me estendendo, né? Sem contar na parte do momento social e o que aquilo quer fazer. Então, não existe uma resposta pronta para essa pergunta, mas tem que se pensar quais são os valores da marca, para quem aquela marca está falando, para tentar falar de uma forma mais resumida, de que forma eu vou falar, com qual pegada arquetípica, e a partir disso pensar numa ideia criativa. Que essa ideia criativa, se for, por exemplo, pensar num produto ou num serviço, eu sempre penso em qual transformação esse produto ou esse serviço promove no público que vai comprar. Essa transformação ela é super importante porque a gente não está vendendo produto pelo produto. Tem um texto muito famoso que é o Myopia in Marketing, de 1960, que o Leavitt, o criador desse texto, ele fala, né, que na verdade uma empresa míope é uma empresa que foca no produto. Não foca na solução que o produto vende através das suas campanhas. Então, quando eu vou num posto de gasolina, eu não estou comprando gasolina ou álcool. Eu estou comprando o direito de dirigir o meu carro. Parece clichê, mas a propaganda vive de clichês. Então, essa ideia dos clichês na propaganda e da transformação que ela promove, ela atinge muito mais o coração do que a razão do consumidor ao assistir ou a ler a peça. Então, a partir desses passos, a gente tem que pensar nas cores da marca, na tipografia, tudo isso gera sensação. Na música, a gente tem que pensar nas pessoas que estão ali, no tom de voz, como essas pessoas estão falando. Uma parte principal, que talvez seja mais importante, é o texto. Como que vai ser esse texto, quanto tempo ela vai ter, qual é o formato que ela vai ter. É uma campanha que vai para TikTok, para YouTube, um é no formato horizontal, outro é no formato vertical, a gente vai gravar 2 vezes, a gente vai gravar, uma tem um tempo X, a outra tem um tempo Y, como que cada consumidor se comporta em cada mídia, na televisão são 30 segundos. Então, todos esses elementos que eu estou trazendo, eles são importantíssimos para se pensar, começar a campanha, fora a ideia. Que talvez seja mais importante, que o texto vem junto com a ideia, né, pró-ideia, mas ter uma grande ideia envolve N questões, Sim. tá? E isso me puxa um pouco para uma questão que as pessoas hoje
falam muito sobre a publicidade ter perdido a graça. Uhum, Eu vejo, assim, particularmente, quando eu olho para redação publicitária, e eu olho uma redação publicitária ali do final dos anos 90 para agora, é diferente. uhum, Mas existe todo um universo que precisa ser analisado para chegar a essa conclusão de o que aconteceu com a publicidade. uhum, Primeiro deles é que hoje nós temos várias gerações consumidoras e que pensam diferente e que tá certo que cada produto ou serviço tem um público, mas de qualquer forma, a gente consumindo tem várias gerações. E as marcas, por mais que não seja o público dela, tem várias gerações assistindo e nas redes sociais você consegue ter uma interação, consegue comentar. E se uhum, a marca não fez algo legal, independente de você ser o público dela ou não, você pode interagir e pode uhum, causar um problema, de repente, para a marca. Esse é um ponto. Além dos diversos formatos, como você colocou, né, que uhum. tem, fora o formato técnico de tempo e de Tamanho. exposição, Uhum. tem a linguagem, porque as pessoas se comportam, uma mesma pessoa no TikTok e no LinkedIn está buscando coisas diferentes Sim. e está em um momento diferente. E aí, hoje, é importante pensar em tudo isso na hora de criar uma campanha, mais a ideia criativa em si, né, a peça Uhum. criativa. Uhum. E aí eu queria saber para você qual que é o maior desafio hoje de estabelecer a conexão com o público durante uma campanha? Voltando, tudo depende desse público, como você falou, e é importante dizer isso, porque às vezes você pode dizer assim: a gente deve fazer uma campanha com uma mega produção, super preciosista, ou a gente pode fazer uma coisa um pouco mais escrachada. E eu digo que depende, no sentido, você pega a Dolly. A Dolly, né, uma marca super famosa de refrigerantes brasileira, ela ainda tem uma questão mais escrachada, mais humorística, meio bobo da corte. Há um tempo atrás, a Dolly tentou fazer uma campanha séria e teve protesto. Gente pedindo o mascote de volta, que é o famoso Dolinho, e você sabe bem disso, né? Eu acompanho o seu canal, você fala bastante sobre diversas marcas e diversas campanhas. E aí, se você pega essa mesma pegada escrachada e coloca numa Coca-Cola, já não dá certo. A gente tá falando do mesmo segmento. A gente tá falando de públicos diferentes, E idades posicionamento diferentes, diferente. posicionamentos diferentes. Por isso que eu falei na primeira pergunta, né? Que é muito estendida, mas é entender diversos pontos para eu me conectar, que é uma palavra que você usou. A criatividade de uma boa campanha, ela gera três coisas: economia de dinheiro, atenção das pessoas e conexão. Eu costumo dizer nas minhas aulas, né, que marketing é um concurso pela atenção das pessoas, é uma frase do Seth Godin, porque hoje a gente vive num mundo com muita produção. Qual é a última campanha que você se lembra ou que eu me lembro? A gente vê muitas campanhas, a gente chega a ver milhares de campanhas por ano, um ser humano. Então, qual que é a que eu vou lembrar? É aquela que conseguiu, através do trabalho criativo, atingir o seu público e gerar algo memorável. Porque o que é dar certo em publicidade, em marketing? Dar certo não é eu gostar ou não gostar, é a marca vender mais ou não vender. E aí eu queria dividir a minha resposta em dois agora, depois que eu fiz essa introdução. A primeira é sobre as gerações. As gerações, elas são divididas, a sociologia trouxe as gerações, o marketing se aproveitou das gerações, mas eu particularmente eu prefiro um termo que é muito pouco circulado no Brasil, que não é geração Z, geração X, geração millennial, que é a Y, os alfas, os betas e por aí vai. Eu gosto de uma geração que é conhecida como perennials. Uhum. Já ouviu falar nisso, né? Os perennials, eles não são integrados pela idade ou época que nasceu, e sim pelos gostos, atitudes em comum. Então, se você tem uma pessoa aventureira que gosta de pular de paraquedas e que é mais louca, não importa se ela tem 50 anos ou 22. O que importa é que ela tenha um comportamento em comum dentro da sua subjetividade de público que faz com que elas se encontrem. E eu acho que quando a gente consegue descobrir a perenidade, essa junção, esse nexo, né? O Walter Longo, um grande autor, eu passei bastante ele para vocês na época, eu sei que você lê. Ele é um cara que fala bastante sobre isso e sobre esse termo nexialista. Que o profissional de comunicação diferenciado no século XXI é alguém nexialista, que
consegue juntar vários elementos de diversos segmentos e áreas e trazer uma massa final boa, gostosa, um produto final bom com esses ingredientes. Então, eu recomendo que vocês que estejam assistindo leiam sobre os perennials e leiam sobre os nexialistas. A segunda coisa, que é a segunda parte da resposta, fora gerações, é a questão da polêmica, que você fala, a publicidade está sem graça, ou o que aconteceu com a publicidade. É claro que a publicidade se transformou, a sociedade se transformou, a gente precisa entender o que os alemães chamam de Zeitgeist, que é o espírito do tempo, e entender como que a gente está vivendo. É claro que tem gente politicamente incorreta e que ainda casa ao politicamente incorreto. Pegar um gancho do que eu falei anteriormente e não concluir, o dar certo em publicidade e propaganda é vender mais. Não era o eu gosto ou eu não gosto, era aí que eu queria chegar e acabei não chegando. Então, dar certo em publicidade é aumentou o número de vendas ou não aumentou o número de vendas. Eu não gosto do Romero Brito, mas eu não posso dizer que ele não deu certo. Do ponto de vista do marketing, não do ponto de vista estético. Então, é importante a gente pensar nisso, porque eu vejo muitas pessoas críticas de propaganda dizendo assim, não gostei, que porcaria, ou que merda. Beleza, pode ser uma porcaria, pode não ter gostado, mas a marca não está aí para a sua opinião, ela está aí para um número final de resultado daquele, né, daquela chave, indicação-chave de performance, o KPI, o famoso KPI, daquilo que ele se propôs ao fazer aquela comunicação. Então, é importante a gente pensar nisso. Voltando à segunda resposta, a polêmica, a publicidade mudou, a sociedade mudou, principalmente os jovens. Algumas pessoas acham exagero, chamam até de mimimi, eu não estou colocando a minha opinião, estou colocando uma opinião externa. E outras pessoas acham que alguns debates são mais importantes, eu tendo mais a essa importância de alguns debates na sociedade, porque eu acho que as pessoas confundem muito liberdade de expressão com crime. E é uma visão que a gente tem que perceber a diferenciação na publicidade, mas ao mesmo tempo, a gente não pode perder a figura de linguagem na publicidade. A gente não tem que levar a publicidade só de forma literal e a gente não tem que ter medo de criar. Um bom criador, ele não é uma pessoa medrosa. Ela é uma pessoa corajosa. Eu dou alguns exemplos para você. Nos Estados Unidos, tinha uma época que a Red Bull tirou o Te Dar Asas porque uma pessoa processou a Red Bull porque disse que ao tomar o Red Bull ela não voou. E é uma figura de linguagem. É uma simples figura de linguagem. Então você vai perder a figura de linguagem. Então no Brasil, as Casas Bahia não pode mais falar que quer pagar quanto, porque chegou uma pessoa na loja e começou a exigir o PlayStation a 50 centavos, a TV a R$1. Então assim, a partir do momento que você acaba se aproveitando da metáfora, se aproveitando das analogias, você quebra a publicidade e leva a publicidade para um lado do medo. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar um dos maiores gênios, na minha opinião, principalmente de planejamento, dentro da história da publicidade, que é o Washington Oliveto, ele mesmo já deu diversas entrevistas sobre o que a gente chama de politicamente correto ou incorreto, de que algumas das suas principais campanhas e prêmios que recebeu não caberiam no mundo de hoje. O primeiro sutiã, por exemplo, daria para colocar uma menina, não sei quantos anos a menina tinha na época, mas era uma pré-adolescente, usando sutiã. Com pessoas olhando para ela na rua, uma coisa assediadora ou quase assediadora, porque é tênue. Nem o próprio case da Bombril poderia, muitos dos episódios do Bombril Mil e Uma Utilidades, muitos não poderiam ir hoje, não seriam aceitos. Exato, exato. Mamonas Assassinas saindo da publicidade. Mas assim, a ideia não é trazer aqui o certo e o errado. Acho que uma das maiores virtudes, indo um pouco para a filosofia, o Aristóteles tem um livro que ele fala que uma das virtudes altas no Ética Nicômaco é a prudência, que vem do grego phronesis. Eu acho que o publicitário, como qualquer profissional, seja um biólogo, enfim, um arquiteto, ele tem que ter prudência. E quando você consegue fazer uma campanha com prudência, sem perder a criatividade, a originalidade, sem ofender diretamente alguém, ou, sabe, precisar escrachar nesse sentido ofensivo para ganhar audiência, ganha o meu respeito. Então, acho que hoje a propaganda, o Kotler, no livro Marketing 3.0, ele disserta no livro todo sobre a ideia de que hoje o marketing ele não é nem só racional, como foi no 1.0, nem só emocional, como foi no 2.0, mas também espiritual. Existe um ressentimento grande nas novas gerações, existe uma sensibilidade muito grande, isso tem os seus motivos, como existe também um narcisismo muito grande. Por que eu falo isso? Se eu não entender de como essas gerações estão funcionando, e essas pessoas vão receber aquilo que eu falo da forma que eu falo,
eu posso errar muito feio. Uhum. E aí, para finalizar, se você erra muito feio com o seu público, você está lascado. Sim. Se você recebe críticas, que foi uma das coisas que você colocou na sua pergunta, de um público que não é seu, você está muito bem. Uhum. É muito bom você receber crítica e viralizar por um público que não gosta de você. A Natura fez isso no último Dia dos Pais, ou penúltimo, com o influenciador Tami Gretchen. Uhum. Colocou como Dia dos Pais, é um homem trans. E muita gente, contrário à ideia, começou a tentar tirar a campanha do ar. E essa tentativa de tirar a campanha do ar por um não público nunca fez a Natura vender tanto perfume como naquela época. Então, de novo, o KPI, vendemos muito perfume. O que aconteceu, Uber e táxi, lembra desse case, né? Não sei talvez acho que tenha acontecido um pouco antes de você ter aula comigo, mas quando os Ubers chegaram em São Paulo, todas as manifestações dos taxistas foram campanhas publicitárias para o Uber, porque saíam pesquisas que o número de downloads da marca Uber crescia 10, 15 vezes. Então, se eu fosse do marketing da Uber, eu não iria ficar fazendo uma campanha tradicional de televisão. Eu ia agitar os taxistas para ir na Paulista ou para as ruas da cidade fazerem manifestação, porque dava voz à Uber. Uhum. Então é importante a gente pensar também que campanha não é só aquele termo tradicional de televisão, jornal, metrô, mídias sociais, alugar um espaço pago. Campanha, na minha visão, um pouco mais ampla, é a gente conseguir, através de uma comunicação, que pode ser desde um objeto até uma peça, com que minha marca seja mais vista, mais desejada e logo comprada. Sim. Eu te respondi tudo, a pergunta era grande, mas eu vejo assim o macro das ideias dessa maneira. Então, tudo depende, mas tem coisas que dependem da gente. A forma que você recebe a minha campanha é de minha responsabilidade. Ah, eu quis dizer outra coisa. Não tem perdão para eu quis dizer outra coisa. A Skol viveu isso no Carnaval de 2015. Uhum. Né? Se eu não me engano, 2015, para não passar uma data errada, né? O eu esqueci o não em casa. Uhum. Eu tenho certeza que a escola não quis fazer com que estimulasse o estupro na sociedade. No sentido consciente da coisa. CEOs rodaram por causa disso. Mas a interpretação, ela é de responsabilidade de quem a produz e não de quem a recebe. Precisa entender para quem você está falando, você precisa prever nem que seja minimamente o que a pessoa vai ler daquilo que você contou, daquilo que você escreveu. Exato. E aí vem também a importância do posicionamento, que nem a Natura manteve o posicionamento dela e manteve o sucesso porque ela está muito bem posicionada. Sim. A mesma coisa a Nike, há uns anos atrás, quando fez a campanha com o Kaepernick, lá nos Estados Unidos, que ele tinha ajoelhado durante o hino nacional americano. Futebol americano, né? Que foi muito grave, para os americanos é muito grave. E a Nike se manteve, ela não voltou atrás, ela não demitiu, ela manteve o posicionamento dela. E teve prejuízo de lojas atacadas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, aquele público que ela queria cativar e que fazia sentido para ela conseguiu segurar e manter e cativar de fato, porque o posicionamento dela estava muito claro. Que eu acho que público e posicionamento tem que estar muito claro na hora de criar para evitar qualquer cuidado, senão você também não consegue. Se você não sabe direito para quem você está falando e quem você é, que seria o posicionamento, você não tem como prever esses mal entendidos que se vê. Totalmente. Por isso que o branding ele é a base de tudo, é a marca. Né? O público é do produto, o arquétipo é da marca, mas a marca é o que domina tudo. Tudo é em volta da marca. Qualquer coisa que qualquer área de uma empresa fizer vai dar uma rusga ou não, um benefício para a marca. Certo? Apesar da marca não fazer nada na técnica, né? As marcas não falam, eu não consigo, sei lá, sair de mão dada com a Belas Artes na rua, mas se a Belas Artes faz alguma coisa de errado com alguém, a pessoa vai xingar a Belas Artes. Sim. Certo? Como se ela fizer alguma coisa muito boa para alguém, a pessoa vai dizer, eu amo a Belas Artes. Sim, ela personifica de alguma forma. Né? Eu não consigo levar flores a ela, mas ela personifica, exatamente. É uma espécie de antropomorfismo da marca, como aconteceu no próprio filme. Você falou da Nike, eu lembrei do filme do Jordan, né? Que o próprio
executivo da Nike, ele fala que quando o Jordan veste o tênis vira o Jordan. Ou seja, uma espécie de antropomorfismo do produto ali no caso, não da marca. Então, é interessante pensar nisso. Por que as pessoas consomem? Por conta de N coisas, mas a influência da marca ou da pessoa que usa a marca é muito grande. Sim. Ai, me veio agora a Lu, do Magalu, Sim. é uma personificação da marca e que traz ali os valores e virou uma influenciadora. Se eu não me engano, ela passou a Barbie no Instagram. Olha, não sabia. É, Não sabia. eu vi Interessante. no stand da Magalu, eles falaram que ela Ah. passou a Barbie. Então, né, você vê Uhum. acho que fica bem claro, acho que a Lu do Magalu deixa bem claro essa personificação de marca. Uhum. Voltando bastante nas gerações, Uhum. porque tem os perennials, Uhum. que não é classificado por idade, mas se você for olhar, a própria classificação de geração é feita por idade por conta do convívio, né? Por conta do Uhum. gostos, o que leva de novo à ideia de você precisar entender aquelas pessoas, o que faz com que elas reajam, que elas consumam, que elas queiram alguma coisa. Sim. E entra muito no, hoje a publicidade tá chata, e eu falo isso porque eu recebo muito esse comentário. Uhum. Nos vídeos que eu coloco, as pessoas comentam muito isso. Sim. Então, você precisa pensar para quem que essa publicidade está sendo feita. Ah, tá chata. É, mas ela tá aí por um motivo. Os valores das pessoas que consomem mudaram. A visão das coisas mudou. Então Uhum. precisa ter o contextualizar para que faça sentido. Hoje, eu concordo com você que falta criatividade na publicidade, sem sombra de dúvida, mas é por conta daquilo que eu já disse anteriormente. Os criativos, os publicitários, os planejadores, eles estão com medo, porque eles sabem que a natureza da marca, a moral da marca, como eu gosto de dizer, é um grande ativo de mercado. Se você for mal visto como uma marca ou deslizar em algum ponto, você vai perder muito dinheiro, vai perder consumidor. Eu lembro que há muitos anos eu estava dando aula numa outra universidade. Eu não vou dizer o nome para não fazer associação à aluna que eu vou contar aqui, mas é uma faculdade de pós-graduação super conceituada aqui em São Paulo. E eu lembro que na época o Sérgio Moro ainda era juiz e ele estava entrevistando Lula, julgando Lula. E uma parte da sociedade brasileira estava dizendo que o Lula transferia a culpa de algumas acusações para a falecida esposa Marisa. Uhum. E aí era pré-dia das mães, e eu lembro que aquela marca de varejo chamado Marisa, as lojas Marisa, de mulher para mulher, naquele slogan, adoro slogan, depois a gente pode falar de slogan, fez uma campanha de Dia das Mães que dizia o seguinte: se a sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa. E aí você fala, pô, puta texto, né? Não vou me inventar aqui. Quem escreveu isso é gênio. Eu lembro que eu estava dando uma aula numa faculdade super bem conceituada e tudo mais, na época, não lembro que ano foi, 17 talvez, e eu contei essa história, a gente estava discutindo campanhas, e aí começaram a criticar, que errado, e alguém falando, não, eu gostei, e aquela briga de sala de aula maravilhosa, quando levanta uma menina a mão, fala, eu quero falar uma coisa muito séria. Aí todo mundo ficou em silêncio, a gente viu que ela estava muito séria, ela falou, quem fez a campanha fui eu. Aí a sala parou assim, e aí tipo, olharam pra mim, e aí professor, o que você vai falar, né? Aí eu fiz a pergunta, acho que todo mundo queria ouvir, falei, e aí, deu certo? Só que o deu certo, naquele sentido, vendeu mais, o que aconteceu? A resposta da menina foi a seguinte, fui chamada na sala do CEO, ele entrou comigo na sala, fechou a porta e falou duas coisas. A primeira coisa que ele me falou foi, parabéns, nunca vendemos tanto no Dia das Mães. A segunda foi, nunca mais faça isso, né? Então, assim, é esse paradoxo da coragem e do bom senso. E aí todo mundo deu risada na sala, a menina virou meio superstar ali, algumas... Mas é porque a gente gosta da ousadia. A gente gosta da ousadia nas pessoas, só que tem que tomar cuidado, ela encostou em coisas muito sensíveis, Muito delicado. que não tinham nem a ver com o posicionamento da marca. Mas, de certa forma, tinha um pouco, mas não quero entrar nesse âmbito porque não é nem do meu conhecimento, eu nunca trabalhei para eles. Mas foi um caso que circulou, todo mundo que pesquisar essa campanha vai encontrar esse texto. E ele é simples, e eu gosto das coisas simples. A criatividade,
e a simplicidade, elas não são coisas fáceis de se fazer. Porque tem gente que acha que o simples é sinônimo ou primo do fácil. O simples não é primo do fácil, o simples é difícil. Fazer uma coisa simples é muito difícil. E aí eu volto ao slogan, não sei se você gostaria de falar sobre isso, mas é uma das coisas que mostra o posicionamento da marca em 3, 4 palavras. Sim. Isso é muito difícil de fazer. Fale sobre você, Cat, em 3 palavras, não é difícil? É difícil. Né? Tudo bem que eu não sou muito fã de slogan para pessoas, mas como que seria o seu slogan, eu pergunto, né, para quem estiver assistindo a gente? É difícil de se definir, né? Então, assim, eu acho genial quem faz bons slogans, e o da Marisa é de mulher para mulher, acho legal Sim. também, até hoje se falam, né, entre diversos slogans que eu sou super fã. Um dos slogans que eu mais gosto era o da Pepsi, do Pode Ser, Ah, muito bom. que traduzia a posição deles no mercado aqui, muito simples, muito bem humorado, né? Sim, muito bem. Eu entendo que nesse local, porque a Pepsi não é segunda em todos os países, em todos os estados, mas ela entende que eu não sou o que tem mais acesso, eu não sou o que tem mais gosto pela população, então tem eu, pode ser? Pode ser eu? É o que tem. Não é ruim, né? Mas eu entendo que para você pode não ser o melhor, e é genial isso. Como a Coca-Cola vai para um outro lado. A Coca-Cola vai para um lado mais positivista, ele vai para um lado da felicidade, né? Abra a felicidade, estava tentando lembrar o slogan, né? Abra a felicidade, porque você não está tomando um líquido preto que muita gente acha que vai fazer mal à saúde, faz mesmo, é que eu sou viciado, eu gosto, mas abra a felicidade é você ir para um caminho social que está em falta na sociedade. A Coca-Cola trabalha muito bem isso, porque sabe que felicidade é um tema super debatido, porque é um tema que todo mundo procura porque está difícil de encontrar. Uhum. Então eu acho genial uma marca de um líquido X falar que você não está tomando aquele líquido, você está tomando a felicidade. Que é um posicionamento semelhante ao da Heineken, que também não é Sim. Eles têm uma diferença de lugar, mas a Heineken, ela vende os momentos de celebração. É verdade. Ela vende a cerveja no tradicional. E eu não sei, eu não acompanho tão antigas propagandas da Heineken assim, mas desde, sei lá, nos últimos 10 anos eu nunca vi uma propaganda da Heineken que fosse semelhante a de outras propagandas de cerveja. Ela não ficava no mesmo molde. Uhum. Hoje, talvez. Não, acho que não. Acho que a Heineken, falando da cerveja, ela se posiciona muito bem, porque eu vejo ela, pensando na questão dos arquétipos, como uma marca super prestativa, que pensa no social, pensa na ideia da direção e da bebida. Agora tá super forte com a campanha da Heineken Zero. Fiz uma campanha maravilhosa em collab com o Sem Parar. Eu acho super legal. Então, eu acho que eles deveriam fazer com o professor uma campanha. Inclusive, você está com o casaco Heineken, não sei se você percebeu. Verdade. Os elementos da marca. Mas eu falo isso. Outro dia eu fiz uma pergunta na sala, agora a gente está em férias, mas eu fiz uma pergunta na sala que foi a seguinte: falei, se eu chegasse aqui tomando uma Heineken Zero para dar aula, iria dar problema? Voltando à ideia dos problemas, né, que as coisas dão no mundo de hoje. Aí algumas pessoas, sim, professor, porque ninguém ia entender, porque tecnicamente não tem problema nenhum entrar numa sala de aula tomando uma Heineken Zero, porque ela não tem álcool, e falar normalmente. Qual que é a diferença dela para água nesse sentido? Nenhuma. Mas eu acho que daria certo problema. Sim. Talvez alguém não gostasse, talvez fosse um estímulo ao consumo de álcool para alguns jovens e alguns pais fossem reclamar na coordenação, eu não sei. Mas o professor naquele momento, como motorista naquele momento, são influenciadores da Heineken Zero. Então eu vejo a Heineken numa pegada muito prestativa, por ajudar a sociedade em diversas formas e com uma elegância. Porque o segmento, o mercado de cerveja sempre foi muito machista, principalmente no Brasil, né? Eu tô tentando lembrar algumas campanhas, né? Vem verão, vai verão, aí vem a mulher, vai a mulher, e aquela coisa toda. Não sei, não lembro de que marca que era de cerveja, mas que era do início dos anos 2000, que eles entregavam as mulheres num carrinho. E aí tinha uma que o cara ainda devolvia. Falava, não, essa deu defeito, e devolvia. Era tipo, era nesse nível. Nesse nível, Não, a Proibida, não muitos anos atrás, não fez a Proibida Mulher, que era mais leve. Não sei se você acompanhou isso. E aí, enfim, e com a embalagem rosa, é tudo o clichê
de gênero que o jovem não quer ver. Exato. Então, assim, não é sobre... A campanha não é sobre quem está fazendo, é sobre a sociedade. Eu já escrevi textos para uma personagem que está no canal Disney agora, que é a Charlotte. O Miguel Falabella fazia para o YouTube, eu fazia para o Instagram, que é uma menina de 7 anos. Muitas vezes a pessoa não imagina que sou eu que estou escrevendo ali, quem que está escrevendo. E é bom que não imagine, porque se imaginar eu estou fazendo errado. É para entender que aquela menina tem um posicionamento, tem um pensamento, tem uma moral que é dela, não é meu. Então eu tenho que saber como que eu posso dizer, quase que psicografar a marca numa campanha, ou psicografar uma pessoa, ser uma espécie de Chico Xavier da publicidade. Porque não sou eu trabalho muito com pessoas, então eu escrevo posts, escrevo textos, escrevo roteiros para pessoas gravarem na voz delas, no tom de voz, que também é um elemento importante de se entender. E para isso, eu preciso conhecer a pessoa como eu conheço a marca. Conhecer a pessoa, sentar com a pessoa, tomar um café com a pessoa, tomar um uísque com a pessoa, conversar muito com a pessoa, ouvir muito a pessoa, entender o trejeito da pessoa, porque é ela que vai estar ali. Sim, entender o contexto todo, né? Não só... Porque senão fica superficial e não dá o efeito. Exato. Fica sem dinâmica, né? E acho interessante a ideia de contexto, voltando um pouco nessa coisa da publicidade antes e da publicidade hoje. Um dos grandes conflitos em aula que eu vivenciei foi quando trouxeram campanhas do Oliviero Toscani, Da Benetton. da Benetton. Aham. E até tem um Roda Viva com ele, que se não me engano é o Petit da DPZT, fica muito bravo. Ele fica assim, fora do ar com algumas coisas que o Toscani fala. E a polêmica em sala de aula as pessoas, dentro da minha turma, algumas pessoas falavam, é um absurdo colocar, porque pode gatilhar as pessoas. E eu olhando, eu falei, tá, mas foi nos anos 80, talvez hoje tem outras formas de fazer. Mas eu, particularmente, acho de extrema importância o que foi feito naquela época e usar a mídia da forma que foi feito naquela época para trazer algo além, algo que não era de forma alguma comum na publicidade dos anos 80, 90, e que trazia temas que eram importantes e que não eram discutidos em outro lugar, e que teve muita coragem da Benetton de topar veicular, usar o dinheiro de mídia dela para veicular campanhas que foram proibidas e barradas em vários países. E voltamos ao ponto do contexto de a propaganda tem graça ou não tem graça, a propaganda é boa ou não é boa, de acordo com quem está comprando, né? Exato. E do resultado que ela dá. Que eu imagino que tenha dado mais resultados positivos do que negativos pelo tempo que ficou com o Toscani fazendo as fotos. Não, super. E eu entendo, eu lembro de várias campanhas, enfim, né, que envolviam questões raciais, envolviam questões religiosas, um padre beijando uma freira, né, uma criança negra com uma criança branca, e a ideia do anjinho e do demônio. É super polêmico, né? Se você estiver assistindo e não conhece o Toscani, depois pesquisem, né? Oliviero Toscani Benetton. Oliviero ou Olivieri? Eu não lembro agora. Oliviero, né? Olhem, ela explica, @ela _explica, não é isso? Vou fazer o seu jabá aqui. Não, brincadeiras à parte, a ideia do Toscani, ao meu ver, primeiro, a gente julgar algo de uma época em outra época é o famoso anacronismo. Ponto. A gente não pode derrubar, por exemplo, autores como Monteiro Lobato já tentaram derrubar por conta de algumas escritas da época. Eu não estou dizendo na concordância da escrita, mas é da época. Então é super importante a gente entender a época, não concordar com a época, sem apagar a época. Entende? O comportamento ele é atual, eu não tenho como voltar lá e mudar, eu não tenho como colocar isso. Só que ao mesmo tempo, entender o contexto daquele espírito da época, daquele tempo, é super importante. E a propaganda, o marketing de certa forma, ele está olhando para esse resultado. E o Toscani, pelo que eu lembro e pelo que eu estudei dele, ele estava fazendo um choque com uma crítica social mesmo. Para você se ver naquela fotografia. Porque aquela fotografia não era sobre ele, era sobre você. Como o Black Mirror hoje é sobre você. Como quando apaga aquela luz no final do episódio e fica tudo preto,
aquele reflexo que aparece na tela é para você se ver. Isso é uma das teorias porque se chama Black Mirror. Né? Então, assim, é você se olhar naquilo. E quanto menos você se vê naquilo, mais raiva pode te dar. Isso é bem psicanalítico, né? Então, a ideia de você conseguir mídia pelo choque, que alguns fazem através de campanhas de guerrilha, outros fazem através de temas conflituosos da sociedade, como gênero, orientação, racismo, religião, etc., para o quê? Para gerar reflexão, mas não é. As marcas não são só, como é que eu posso dizer, assistencialistas. As marcas, elas são capitalistas. Se você não usar a palavra dinheiro na intenção de uma campanha, você não está fazendo campanha. As marcas, elas querem usufruir dessas ideias e desses choques para ganhar mais consumidor e vender mais produto. Ninguém pode ser ingênuo a ponto de não perceber isso, entende? Isso não quer dizer que não possa ter política, isso não quer dizer que não possa ter reflexão, mas não pode tirar o capital do jogo. Não dá, né? Mas legal lembrar dele, porque foi um fotógrafo que é super, assim, estudado na publicidade. Sim, era algo bem diferente da publicidade da época. E aí é importante pensar em contexto e é importante pensar em empatia e não cancelamento, e aí a gente volta de novo pro bloqueio da criatividade por medo do cancelamento. Total, né? Totalmente. É difícil, porque o cancelamento envolve o seu emprego. Sim, ou o emprego de alguém. É o emprego de alguém, entende? Ou às vezes, dependendo do nível do cancelamento, envolve a sua carreira. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui. A internet é pública. Sim. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo na sala de aula. Tem sempre alguém filmando. Isso não quer dizer que eu esteja pensando em falar algo que eu não vá falar, mas é a forma como você vai falar. Eu não tenho medo de falar de nada em sala de aula. Eu falo sobre tudo e a gente se dá muito bem. Eu detesto quando as pessoas começam a criticar as novas gerações. Que não dá mais para conversar e que não dá para debater sobre nada. É você que não sabe debater com eles e é você que não tá encaixado na nova sociedade, ou talvez é você que seja alguém preconceituoso e que tenha ideias que não cabem mais na sociedade. Ponto. Mas a forma como você fala pode ser interpretada de uma maneira que te leve a perda da sua carreira em uma frase. Então, se você não for inteligente, pensar bem antes de estruturar uma ideia, você pode se ferrar. Precisa escutar para falar, né? Exato. Escutar e entender para quem você está falando. Exato. Porque as suas referências são diferentes das minhas, que são diferentes de quem está assistindo, por exemplo. Exato. Então, a mesma frase ditas para pessoas que têm uma referência para outra vai ser interpretada de uma forma diferente. Então é importante pensar isso e pensar que muitas vezes não é a pessoa que criou a campanha a única responsável, porque nenhuma campanha é aprovada assim, eu tive essa ideia, vou pôr. Não existe isso. Não vai acontecer, a marca precisa aprovar. E nem criada sozinha. Passa por muita gente. Passa por muita gente. Teve como que chama a marca? Uma marca de moda. Uma marca de moda de luxo que tenta. A proposta dela é criticar a moda. Balenciaga? Balenciaga, eles tiveram essa questão, né? De falar, não, foi quem a gente contratou que fez. Falei, mas ninguém aprovou a campanha? É a responsabilidade deles, né? Exato. Não costuma ser assim que funciona, né? Quem está contratando precisa aprovar de alguma forma. Exato. E aí, agora, seguindo um pouquinho, você acha que hoje tem alguma mídia, algum formato que é melhor para anunciar do que outro? Ou depende? Eu não quero ficar só no depende, mas assim, a mídia é uma área, um local consumido por determinadas pessoas. E pessoas diferentes estão em diferentes mídias. A pessoa que está... Eu não vou usar nem mídias de uma maneira tão ampla, eu vou pensar talvez em programas, A pessoa que está na Ana Maria Braga de manhã não é a mesma necessariamente, E sempre vem alguém criticar, não, mas eu sou do futebol e da Ana Maria Braga, tudo bem. Mas necessariamente não é a mesma que, por exemplo, está assistindo a NBA na ESPN. Não necessariamente, muito provavelmente não. Então, antes de pensar na mídia, eu tenho que entender quem consome aquela mídia. Voltamos à estaca zero, que é o público. Mas, para responder de uma maneira um pouco mais profunda para você, eu acho que dos anos 10, da década passada para cá, ou do século XXI para cá, o digital
tem sido uma mídia altamente explorada por conta da possibilidade de grande alcance com menos custo. Tanto do ponto de vista pago, quanto do ponto de vista orgânico. Porque até a internet, a campanha, o marketing, ele era interruptivo, que é o que a gente chama de outbound. Você assiste, vem um intervalo e depois volta ao que você estava assistindo. Hoje, com os funis, o inbound e derivações dessa estratégia, você não só encontra o seu consumidor, como o seu consumidor também te encontra. Então, trabalhar as mídias que você tem também é super importante, que são suas mídias próprias. A gente não fala necessariamente agora de campanha, mas a gente fala de relações com campanhas pagas, porque quando você vê uma marca nova na televisão ou numa postagem e você quer conhecer mais sobre ela, você pode dar um Google sobre ela. Muito provavelmente você vai querer entender como ela é nas mídias sociais, como que é o site dela. E aí, se você não estiver preparado para isso, você tá fora. Então não é só a campanha pela campanha, é um conjunto de coisas que a publicidade chama de POE. Não sei se você já ouviu falar esse termo, mas depois eu recomendo pesquisar. POE em português, que é uma estratégia de você não separar as estratégias, as campanhas, por ferramentas, mas sim por tipos de mídia. Onde o P é o paid media, que é a mídia paga. Resumidamente, uma área que não é minha e eu alugo para divulgar meu produto, ou meu serviço, ou minha marca. A owned media, que são as minhas mídias próprias, aquela que eu criei e tenho controle, como o meu aplicativo, como o meu website, como a minha caneca, que tem uma marca, como o próprio produto, que tem uma marca, certo? Como um cartão de visita, como um caminhão da Coca-Cola passando. Aquilo é uma mídia. Por quê? Porque você reconhece a marca através daquele produto, daquele objeto. E por fim o E, que é o earned media, ou a mídia conquistada, que é uma mídia que a gente pode chamar do seu consumidor, da pessoa que recebeu a campanha ou comprou o produto e vai viralizar, ou vai divulgar, ou detratar. Então, quando você entende esse conjunto, essa tríade midiática, você também distribui melhor as suas campanhas. Mas, ao mesmo tempo, as mídias sociais, o website, a internet, ela possibilitou muito como mídia a gente chegar em lugares muito mais longes do que antes da internet. Eu dou um exemplo rápido e básico. O Júnior Gruvador é um cara que é do Rio Grande do Norte, da capital Natal, e ele sempre foi um baixista muito bom, muito bacana, assim, mas ele não trabalhava com o que ele gostava. Ele trabalhava como segurança em um banco, e nada contra qualquer tipo de serviço, mas ele não estava feliz, ganhava pouco, e ele queria ser músico. E ele começou a criar coisas na marca dele, elementos que o diferenciavam, como por exemplo, a corda do baixo dele ser um verde neon. Ele tocar músicas meio flashback, rock, em versão piseiro e dançar junto. Ele criar slogans não, eu vou chamar de jargões, frases prontas, como vamos vencer na vida. E ele começou a viralizar. E eu já explico onde eu quero chegar. Viralizar, 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 até que no penúltimo Rock in Rio, tanto Dave Grohl quanto Jack Black viram o vídeo desse cara, acharam sensacional a diferenciação que ele tinha, e o que eles fizeram? Levaram ele para o palco mundo do Rock in Rio para tocar com eles. Legal. Eu estou dizendo isso porque antes da internet, ele precisaria de muito dinheiro ou muita influência para chegar até esses caras e chegar até esse local. E com a possibilidade dos botões, principalmente do botão de viralização ou de compartilhamento, trazendo elementos diferentes do dia a dia, da sua própria marca, da sua pessoa, do seu estilo de tocar, do seu instrumento, ele conseguiu fazer com que chegasse até essas pessoas. De forma barata, efetiva, não é fácil, não é comum, mas deu certo. E hoje ele não trabalha mais como segurança. Eu falo bastante esse exemplo porque não é um exemplo muito famoso, mas estamos cheios de exemplos de marcas e pessoas que estão com muito alcance, muita mídia, investindo muito menos do que antes da era da internet. Então, se eu fosse dizer para empresas pequenas ou de médio porte, que tem poucas verbas e não conseguem uns 30 segundos da Globo, que é super caro, invista em conteúdo, estratégia dentro das mídias sociais e dos buscadores através de website. Sim. E aí tem também um ponto do digital que é o rastrear.
tudo bem que você consegue dados, uma quantidade de dados, quando você faz um anúncio em mídia out of home ou na televisão mesmo, você consegue algum tanto de dados. Mas no digital, tudo gera dado que pode gerar informação para que você vá ajustando as campanhas. Uhum. E isso também é um ponto importante Sim. para a mídia digital. E eu não sei se eu já tinha escutado o termo, mas eu entendi quando você explicava, eu entendi o significado. E faz sentido para mim as campanhas que têm bastante sucesso hoje, campanhas de empresas grandes, conseguem conectar todos os tipos de mídia, né? Uhum. Então, eles conseguem Exato, isso é conectar uma coisa na maravilhoso. outra. É verdade. São de mídia imobiliário urbano, né, em ponto de ônibus, metrô, que atrai tanta atenção que vai parar no digital e ganha mais espaço e conecta com mais pessoas. Então, por exemplo, que a gente estava falando antes de começar, a da Eletromídia, que deu uma estourada, né, nessa campanha, Uhum. e é Abrigo que chama? Abrigo. Que colocaram, a Eletromídia colocou nos pontos de ônibus o totem, que eles não chamam de totem, eu esqueci como eles chamam, mas eles colocaram um totem que durante o dia é comum, mas que durante a noite ele ativa uma opção que você pode fazer uma chamada, basicamente, resumindo bem o que eles fizeram, uma chamada com uma pessoa, e aí as mulheres podem ficar conversando. Eu avancei Chama ferramenta de companhia. Eu anotei aqui, até peguei. É Guarded Bus Stop. Né? Uma simples companhia faz a diferença, é o slogan da campanha. Isso, que é pensando para as mulheres, principalmente para as mulheres que ficam sozinhas à noite em pontos de ônibus, eles mapearam alguns e colocaram essa ferramenta para que elas se sentissem mais seguras. Então, e essa ação, que é uma ação de imobiliário urbano, uma ação out of home, que passa para o digital e ganha uma exposição imensa. Tudo que é bom pode passar para o digital, porque quem passa para o digital não é o digital, são as pessoas. Sim. A gente tem que se focar sempre no ser humano. Eu falo isso bastante, né, no meu dia a dia, no meu posicionamento como profissional, porque é o ser humano que te compra, não é robô. É o ser humano que tem o cartão de crédito. Eu não sigo o Instagram, eu sigo Ela Explica. Né? Eu sigo você. Então a gente tem que começar a entender que se você tem um ambiente interessante, a pessoa pode fotografar e postar. Se você tem uma embalagem interessante, ela pode fotografar e postar. Se você tem uma música interessante, o digital ele só é uma ferramenta. Ele só é um meio digital, como a gente fala. Sim. Ele não é o fim. O fim é o conteúdo, e quem espalha esse conteúdo somos nós. Sim. Eu diria até que o fim é a pessoa para quem vai o conteúdo, né? Assim, porque se você pensa no conteúdo o fim sendo o conteúdo, né? O conteúdo pelo conteúdo, muitas vezes ele não chega em lugar nenhum. Sim. Mas quando você pensa que a mídia, na verdade, é só uma ferramenta para espalhar algo que foi feito para alguém, você chega que o final é uma pessoa, independente de a mídia, se a TV, se o Instagram ou qualquer outra que seja a mídia. Totalmente, totalmente. Não, eu concordo com você. E essa campanha da Eletromídia, ela vai em contrapartida às campanhas polêmicas. Sim. Porque a polêmica, ela quer gerar autoexcitação, talvez pela raiva, né, por uma animação diferente daquela que vai pro social, como é o da Eletromídia. Sim, que resolve um problema, né? Exato. Quem foi para essa coisa da raiva foi a Gillette com a pepeca da Cláudia, né? Que também gera autoexcitação, mas para um outro lado. Sim. Então é o que? É posicionamento de novo. A Eletromídia, ela fez um mapeamento, ela fez uma coisa bem parecida com o que a Heineken já fez, que a gente estava falando anteriormente, mas focando na Eletromídia, ela foi muito inteligente porque ela pegou numa parte muito sensível das mulheres e mostrou que a sua marca, ela é vista em todos os lugares como Eletromídia, não só para ganhar dinheiro através dos seus clientes e suas campanhas, mas também para ajudar mulheres a se sentirem acompanhadas ao vivo em locais mais perigosos de uma cidade que também não é nada segura, que é São Paulo. Então, eu não sei se foi para fora de São Paulo, mas o que eu vi foi em São Paulo, né?
Então eu acho que a Eletromídia tá de parabéns, porque ela tá cumprindo com o seu objetivo. E você associa, né? Se eu sou uma marca e ver, eu vou gostar de estar associada nesse momento à Eletromídia que trouxe Exato. algo Pegou e o ponto. que o público da Eletromídia não é a pessoa que está no ponto de ônibus, é a pessoa que anuncia para a pessoa que está no ponto de ônibus. Então, faz sentido. Você sacou tudo. É isso. O público da Eletromídia não é aquela pessoa é o público da Eletromídia. Então, se aquela pessoa é o público da Eletromídia, marcas que têm aquele público vão querer anunciar. E eu não tenho dúvida que eles fizeram isso muito bem. Muito bem. Muito bem. Não. E chegando aqui mais pro final, Uhum. eu gosto muito de campanhas que têm um bom planejamento. Uhum. E aí eu queria saber se você tem alguma campanha preferida, assim, de planejamento. Ou pode ser de que tem alguma outra. Olha, eu vou usar uma campanha, porque tá quente esse tema, né, na nossa época, que é a campanha da Kombi. Mas eu não vou usar a campanha da nova Kombi, que é a que saiu ontem, ou anteontem, ou mês passado, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? É perigoso falar data pro YouTube, ou há 50 anos atrás, em 2023. Mas o que eu quero trazer é uma campanha que a Kombi fez quando a Kombi foi descontinuada, saiu de linha. Foi a despedida da Kombi. Porque eu sei que a agência que fez essa campanha fez com muito pouca verba, apesar de ter viajado o mundo, foi com muito pouca verba, chama A Despedida da Kombi, com uma narração, um texto maravilhoso, de uma amarração incrível entre as histórias e de uma beleza maravilhosa. Se eu for olhar do ponto de vista do planejamento, a nova campanha, que é da nova Kombi, que saiu esses dias, ela já é uma campanha que agradou muita gente, mas não me agradou. Eu entendo a dificuldade e complexidade de planejar, mas é o mesmo tema, a mesma marca, entre aspas, o mesmo produto, fazendo coisas de maneiras diferentes. Porque ao mesmo tempo que as duas se casam nas humanidades, a última, para quem não sabe, acho que é bom até a gente explicar, né? Eu ponho também depois no... Põe na edição, mas acho que é legal vocês saberem que a nova Kombi da Volkswagen acabou de lançar uma campanha que mostra a Elis Regina, cantora super famosa de música brasileira, popular brasileira, já falecida há décadas, como se ela estivesse viva em 2023, dirigindo o novo produto e cantando uma das músicas que ela cantava, que é uma música do Belchior, chamada Como os Nossos Pais, com a filha em outra Kombi também cantando, né, dirigindo meio que juntas, a música com ela. Então, é um debate muito grande também dentro da campanha, porque apesar de a uma primeira vista parecer poética, bonita, emocionante, ela está trazendo alguém que já se foi como se não tivesse ido. Será que a Elis Regina gostaria de aparecer? Não existe uma importância ética nessa discussão? Né? Será que todos os familiares se sentem confortáveis em ver a Elis Regina, entre aspas, viva? Eu não sei. Então, assim, existe um limite ético também para isso. Eu não sei nem falar do ponto de vista legal, viu, Cat? Porque, assim, não sei se eu posso pegar alguém que já morreu, eu sei que se alguém vivo, que é a ideia da deep fake news, e colocar palavras na boca, palavras que ela nunca falou na boca dela é ilegal. Mas alguém que já morreu, eu não sei, não sou advogado para dizer. Mas é importante a gente pensar até onde vai essa ética. Eu achei a campanha, a nova, um pouco antiética nesse sentido. Porque a música, ela traz uma ideia, eu tenho certeza que o Belchior não gostaria, não aceitaria associar sua música hoje a essa campanha. Para quem conhece um pouco de Belchior e um pouco da letra, não associaria. Ele não gostaria dessa associação, melhor dizendo. Mas a letra, ela fala diversas coisas, né? Ainda somos os mesmos. Não somos os mesmos. Você está usando a inteligência artificial, né? Em prol de uma pessoa que já se foi, né? E vivemos como os nossos pais. Então, eu creio que a relação da música com a campanha, ela tem uma espécie de desintegração, apesar de num olhar um pouco mais raso parecer que tem uma integração. Não sei o que você acha disso. Eu eticamente não sei dizer. Eu também, quando falaram da campanha, eu falei, vou ver, parece legal. Mas eu também não me agradou muito, não. A campanha, eu falei, que engraçado, ela teria muitas coisas para me agradar.
porque até tendo como referência a despedida da Kombi, a estética da campanha, eu gosto da música, mas quando eu assisti eu falei, não me pegou, não me emocionou. Uhum. E a metáfora, né? Não sei se é metáfora, analogia óbvia ali da mãe e da filha, de como os nossos pais, de uma Uhum. dirigindo o Volkswagen novo, outro Volkswagen antigo. É uma campanha de comemoração aos 70 anos da Volkswagen aqui no Brasil, Uhum. mas eu não sei dizer o quê, mas alguma coisa não vai É na difícil, é campanha. difícil discutir essa campanha, né? Mas eu tava até vendo uma parte da letra, né? Viver é melhor que sonhar. E o que que é esse viver? Né? A gente, tudo bem, viver é melhor que sonhar. Eu acho que é importante o respeito à vida, como a música diz, mas e o respeito à morte? O viver é melhor que sonhar e colocar uma pessoa que não está viva. É, exato, exato. É uma Né? questão. Talvez para Volkswagen sonhar seja melhor do que viver. E até uma coisa que eu queria fazer um paralelo, você me pergunta de campanhas legais e tudo mais, que tem esse tema morte, no Super Bowl, que é um show, de espetáculo de publicidade nos Estados Unidos, há uns 2 anos, ou 3, não tenho exatamente a data na minha cabeça, a marca Google fez uma campanha chamada Loretta. Loretta, Loretta. Depois pesquisem ou coloca na edição. Que mostra as memórias que o Google traz de um viúvo, para um viúvo, né? Da sua ex-mulher. É lindo. Esses sim souberam fazer uma campanha simples, genial, bem planejada, com o tema vida, morte e tecnologia. Sim. Né? Mas é uma visão minha. Eu sei que muita gente gostou, muita gente critica quando eu falo, mas é uma reflexão. Eu não gostaria de ver minha mãe daqui 100 anos, minha mãe tá viva ainda, graças a Deus, mas não gostaria de ver minha mãe daqui 100 anos, 100 anos não, porque eu também não vou estar aqui, né? Mas daqui 30 anos, 40 anos, talvez falando comigo, como já tem inteligência artificial tentando fazer isso. Outro dia, só para fechar isso, eu vi uma postagem, não sei se é recente esse pedido, um dos grandes especialistas brasileiros em reprodução de inteligência artificial e tudo mais, recebeu uma mensagem do Eric Clapton. O Eric Clapton, um músico americano que perdeu o filho quando o filho tinha 4 anos, porque teve um acidente na sacada de casa, escreveu para esse cara pedindo para ele refazer como o filho dele estaria hoje, 30 e poucos anos. Não. Olha que loucura. E ele refez e o Eric Clapton super agradeceu, mas aí é um pedido do pai, que talvez seja até importante para a ressignificação e para o acalanto do coração dele. Mas no caso de uma propaganda que tem um âmbito comercial, eu já tenho o meu ceticismo. Né? É. Mas a gente acabou falando mais da que eu não gostei do que a que eu gostei, né? Mas dentro do planejamento, acho que a Despedida da Kombi e a Loretta são 2 campanhas que valem a pena vocês verem. São boas. Tem uma que eu gosto muito de planejamento, que é do. Eu não sei se eles são fast food ou não, mas do Wendy's Burger. Sei, mas eu não sei a campanha. Eles colocaram. Eles criaram um avatar da. Isso eu já falei no meu perfil uma vez, faz tempo. Mas eles colocaram um avatar em um jogo. Agora eu esqueci o nome do jogo. Mas eles colocaram um avatar da Wendy num jogo que era um jogo que era pizza versus hambúrguer. E aí a Wendy entrava no jogo e quebrava todos os freezers, porque o Wendy's não vendia hambúrguer congelado. E foi. Genial, não vi. Gerou uma audiência, acho que chegou a 1 bilhão de visualizações, tipo, Maravilhoso. porque tinha muita gente transmitindo, porque era Uhum. dentro do jogo, essa modalidade do pizza versus hambúrguer era algo relativamente novo, então colocaram lá o avatar e ficou horas, e um monte de streamer fazendo live, ela aparecendo, até que o jogo retirou todos os freezers para que ela parasse de fazer a ação e parasse de fazer publicidade gratuita. Ah, não foi. Não foi um parceria, Entendi. O que é mais genial. Foi quase um product placement gratuito, assim. Sim, aí o jogo tirou tudo pra Demais. né? Demais. Demais. E agora chegou o momento do desafio surpresa. Olha lá. Eu não sou muito fã de surpresas, mas vamos lá. Tava na dúvida Eu de topo. 2 desafios aqui, mas eu vou ser legal, vou trazer o desafio mais simples, que eu acho que é mais simples, Obrigado, obrigado. que é
Se você fosse fazer um pitch de 30 segundos para explicar por que que é tão importante planejar, para vender não sei se para vender um serviço, mas para explicar a importância do planejamento de campanha, qual que seria esse pitch? Eu vou cronometrar. Tranquilo. Então, vou começar agora. Planejamento de campanha para sua marca, ela é extremamente importante porque a gente coloca dentro dele pesquisa, estudo de público-alvo, entendimento da moral da marca, e aí assim a gente consegue sacar qual que é o objetivo real daquele produto ou serviço ser lançado numa mídia. E assim fazer com que esse produto ou serviço seja atingido, impactado o coração do seu consumidor e a partir daí ele faça aquilo que todo mundo quer, tanto comprar quanto fidelizar dentro da sua marca. Então, planeje a sua campanha, porque sem planejamento nada pode acontecer. 38 segundos. Achei que você fosse me avisar. Não, vou interromper o que você pode avisar se foi ou não foi. Eu sabia que estava acabando, que aqui o finalzinho foi meio enrolação mesmo. Achei que pra não parecer que eu fui muito curto. Mas tô brincando, foi ótimo. Muito obrigada pela Keti, muito obrigado, viu? Agradeço pelo convite de coração. Você é uma pessoa super dedicada, de verdade. Não é porque eu estou aqui, eu vejo o quanto você, tanto na faculdade quanto na sua constância e produção de conteúdo, você quer fazer a coisa acontecer. E eu sei que está acontecendo. Então, conte comigo para o que você precisar. E eu espero que todo mundo que assista também goste e entre em contato com a gente, né? Para o que precisar, porque a gente também pode ajudar vocês. Exato. Da forma que vocês precisarem dentro da publicidade. Eu vou colocar os seus contatos, colocar LinkedIn, Instagram na descrição desse vídeo. E como um agradecimento pela sua participação, vou te dar a canequinha. Maravilhoso, maravilhoso. Que tem pode deixar que ela explica. Olha, que legal, muito show, gostei. E as canequinhas, eu virar para a câmera, funciona melhor. Sorte, planejamento e ação, um pouquinho, o quanto que é necessário. Exato, adorei a parte do sorte, né? Sem sorte a gente nem atravessa a rua, não é verdade? Sim, existe a sorte, mas... Existe as outras, exatamente, não é só sorte. Obrigado, Keti, obrigado mesmo, valeu. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para acompanhar sempre que eu postar vídeos novos.